Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o dia 7 de novembro, né? De 2022. Graças a Deus, estamos aqui, né? Graças ao nosso Deus pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito aí, né? Por nós, né? Pela vida que Ele nos deu, né, irmãos? Pelos livramentos, né? Pelo pão de cada dia, pela redenção, né? Sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, derramando seu sangue, né? Precioso até a última gota, para redimir, né? Para remir as criaturas, né? Remir a criação, né? E amém, graças a Deus, né? Irmão, vamos continuar aí, né? Com a nossa caminhadazinha aqui, né? Vendo aí a história, né? Para que a gente possa ter conhecimento aí das heresias, dos maus entendimentos, da má consciência, né? Que surgiu no passado e que continua graçando aí, né? No meio, nos meios religiosos, né? E de vez em quando chega na igreja, né? Chega ao nosso conhecimento, chega no pensamento de irmãos, né? Alguns até ensinadores, né? E que a gente precisa tomar cuidado com isso para não cair nos mesmos erros doutrinários, né? Então nós estamos vendo aí, na verdade, a gente está falando que é a história da igreja, mas é a história do catolicismo romano, a história das religiões, né? Que falam em nome de Jesus, né? Catolicismo, protestantismo, porque a igreja, ela está no deserto, né? Certo? Ninguém toma conhecimento dela a não ser ela própria, né? Porque ela é tida como, digamos, uma pária, né, da sociedade. Porque ela está repreendendo, né? Está reprovando a sociedade na sua caminhada, né? Certo? Então nós estamos vendo aí que durante esse tempo que a gente está aí falando dessa história, o catolicismo romano que dominava o mundo, né? Certo? Ele fez aparecer uma contradição contra ele, que foi o protestantismo, né? E aí, com o surgimento do protestantismo, que era uma oposição, né? Ao tipo de, digamos, de cristianismo que o catolicismo romano estava propagando, né? Propagando e exercendo, né? Que era um tipo de cristianismo que ligava a igreja ao Estado, né? Ou a igreja romana, né? Ao Estado. Não a igreja romana. E aí, por causa disso, nós vimos que apareceram oposições dentro da própria igreja romana, né? Então nós estamos vendo, né? Essas oposições aí que apareceram dentro do catolicismo romano para reformar, né, o catolicismo romano, para que o protestantismo não tragasse, né, digamos, o Império Romano e o Papado. Mas houve também oposições externas, né? Além do protestantismo, houve outras oposições. Nós vamos começar a ver algumas delas aqui. Então, até agora foi a oposição interna, né, que a gente viu. Aí nós vamos ver agora a oposição externa ao papado, né, e a chamada igreja romana, né, católica romana. Então apareceu um movimento chamado de renascença, né, renascimento, né, renascença. Entre os anos 1350 até o ano 1650, mais ou menos, né, aconteceu esse movimento, que era um movimento humanista, quer dizer, tinha o seu lado humano, né?
e que depois ele foi denominado de Renascença. Começou como um movimento humanista, né, defendendo, né, os direitos humanos, digamos assim, né. Depois ele tomou o nome de Renascença. Então, alguns humanistas, o que eles fizeram? Eles se voltaram para a leitura da Bíblia, né, nos seus originais, né? Outros se voltaram para a filosofia grega e romana, certo? O movimento se caracterizou por quê? Por abandonar a visão corporativa e religiosa da Idade Medieval, da Idade Média, né? E substituí-la por ideias modernas. Enfim, queriam modernizar as ideias, né? Certo? E partiram, então, para examinar a Bíblia nas línguas originais, né? Principalmente no hebraico, é claro, e no grego, né? E aí substituir por ideias modernas. Vamos modernizar as nossas ideias, que as nossas ideias estão muito, né, arcaicas. Aí vamos ver o que aconteceu. Ele teve como base o quê? Teve como base a individualidade. Por quê? Porque naquela época, né, o que predominava era o corporativismo, associações, né? As pessoas se associavam para fazer as coisas. E isso eles viam como sendo o quê? Uma coisa que o catolicismo romano é quem estava incentivando, né? Então eles partiram para o indivíduo, para a individualidade das pessoas. A individualidade secular e moderna, né? Independente de religião. Começaram a se desligar da religião, né? Comparando o que eles liam nas escrituras, na Bíblia, com aquilo que o catolicismo romano fazia no dia a dia, né? Então, o que eles pregavam? Eles pregavam o seguinte, ó, antes Deus era o centro das coisas, né? Certo? Agora é o homem. Então, eles tiraram Deus do centro das coisas e colocaram o homem, né? Ao invés de ser Deus, né, que nós devemos honrar, então a Renascença ela colocou foi o homem. Deu um privilégio para o homem, né? Então esse movimento, ele se originou nas cidades, né? Certo? E ficou ali uma minoria de pessoas, né? Pessoas intelectuais e tal, né? Classe média. Pessoal, digamos assim, que começou a se apropriar das riquezas, né? Começou a ficar rico, né? E aí, então, eles começaram a se dedicar a estudar, né? Isso. Então, ficou ali na classe alta essas ideias, né? E foram expulsando, né, os grupos sociais ligados às periferias e ao campo, né? Então, quer dizer, foi criando uma classe média, né? Foi criando uma classe privilegiada, digamos assim, que tinha exatamente o acesso, né, ao comércio, né? Tinha acesso às riquezas, né? E tinha acesso às leituras, aos estudos, né? Então, o comércio passou a ser mais importante que a agricultura. Então, começou a haver uma mudança na sociedade, né? Começou a mudar aquela estrutura do campo, né, para uma estrutura das cidades. Isso aí facilitou, então, a questão do modernismo, né? Vamos modernizar. O antigo, né, Deus está, digamos, no comando, né? Então agora nós vamos botar o homem no comando, certo? É mais ou menos isso aí, né? Então houve uma exaltação dos próprios desejos dos homens, né? Certo? Os homens começaram então a querer realizar os seus desejos pessoais, né? Privilegiar o homem é privilegiar os seus desejos, né? Suas opiniões, né? Certo?
que eram colocados em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, o desejo do homem, certo? Então, isso aí é um movimento que surgiu, e esse movimento foi exatamente um movimento contrário, né, ao catolicismo romano, que dominava as coisas, né, dominava o campo, certo? E aí nós vamos continuar amanhã, vamos parar por aqui hoje, porque isso é uma coisa importante que a gente vai ver. Amém? Paz seja com todos nós. Amém.